Quando mandar a vinheta, me avisa que eu já quero compartilhar. Olá, boa noite, né, espectadores aí da Tocantins TV. Satisfação estar aqui mais uma terça-feira, né, com vocês, programa Entrevista Aberta. Entrevista aberta porque vocês participam conosco ao vivo. E eu já quero dar aqui boa noite para a doutora Neirismar Oliveira. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje para a gente falar desse tema que ainda assombra um pouco, né? Com certeza. As pessoas, principalmente os empregados, que na relação trabalhista é hipossuficiente, tanto na questão financeira quanto nas informações. Então, a gente vai estar aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre isso e levando conhecimento até você, empresário, e o próprio trabalhador. Com certeza. Reforma trabalhista já tem quase um ano aí de novas leis, né? E muitos desconhecem os seus direitos, tanto quanto seus deveres, né? Isso mesmo. Agora, em novembro, já faz um ano da reforma trabalhista, né? Conhecida como reforma trabalhista. E é uma lei que já estava passando da hora, digamos assim, de ter essa reforma. Por mais que as pessoas ainda demoram a aceitar essa reforma, acreditando que foi muitos pontos negativos, e não é bem assim, né? Vamos desmistificar isso aqui hoje. É uma lei que já passava de 70 anos aí em vigência e já estava precisando mesmo adaptar à realidade, né? Tanto empresarial quanto dos trabalhadores que prestam serviços aí para diversas empresas. Bom, e claro, nós convidamos todos vocês para estarem aqui participando através aí da plataforma do Tocantins TV, já mandando o seu alô, de onde você fala, né? Se você está nos ouvindo bem, se a imagem está aí corretamente para você, e dá esse retorno porque é bacana. Já digo aqui boa noite para Evandro Tavares da Silva. Você fala de onde, Evandro? E eu gostaria que as outras pessoas que estivessem ao vivo aí só nos olhando pudessem participar também, porque é interessante essa interação. Boa noite aqui para o Lucas, que é o nosso cameraman, e hoje depois eu vou mostrar o meu mais novo assistente, que é o Nicolas, meu filho, que está ali trabalhando, compartilhando, super concentrado. Bom, um ano já de reforma trabalhista e temos aí muitas dúvidas com as mudanças, né? Algumas pessoas ainda enfrentam resistência com relação às novas regras, o que pode surgir aí processos, né? Processos para os empregadores e perda de direitos para os trabalhadores. Ou seja, nada mais melhor do que tentarmos aí esclarecer e conversar sobre isso. Bom, doutora Neirismar, quais as principais mudanças na CLT? Quando a gente fala de reforma trabalhista, claro, a gente fala, né, principalmente da CLT, né, carteira assinada, que quem não gostaria de ter os seus direitos aí garantidos? Então, a reforma trabalhista, ela adaptou várias situações que já vinham sendo realizadas na prática do trabalhador junto com o empregador, porém ela não tinha uma legislação específica para legislar aquela situação. Então, essa reforma, ela trouxe essa inovação. Nós vamos falar um pouco sobre o trabalho home office também, que essa alteração da legislação da CLT trouxe, né, com bastante, vamos dizer assim, aos bons olhos, tanto do empregador quanto do empregado, para trazer essa flexibilidade. Também temos alguns pontos para ser observados, que é a questão da insalubridade, da mulher gestante ou lactante, que nós vamos também falar um pouco sobre esse assunto, para o trabalhador e o empregador ficar ciente de qual que é o seu dever, qual que é a obrigação de cada um das partes, né, quanto empregador quanto trabalhador.
Podemos também citar, na reforma trabalhista, a questão do sindicato, né, da participação do sindicato nessa relação trabalhador e empregador. Na questão também da demissão do trabalhador, que é uma situação que traz, no meu ponto de vista, uma insegurança jurídica pro empregado. Vamos adentrar um pouco mais nesse assunto mais adiante, mas é uma situação bastante polêmica, porque tem muitos trabalhadores que, infelizmente, desconhecem os seus direitos e ali naquela relação de rescisão contratual acaba assinando documentos, muitas vezes ele não tem conhecimento do documento que ele está assinando e não tem uma participação do sindicato nem do Ministério do Trabalho ali na rescisão. Ou até, naquele momento, desperta ali a curiosidade e aí entra num processo que poderia ser evitado. Sim, que né? poderia ser que evitado. É desgastante tanto para o trabalhador, tanto para o empregador, né? Bom, pegaram aí mais ou menos, o tema é extenso, nós vamos assim dar uma agilidade maior para ver se a gente fala bastante sobre isso. Bom, quais as vantagens e desvantagens da reforma trabalhista? Porque assim, foram anos de debate. Né? Foram assim dias, como se diz, exaustivos, pensando o que seria do trabalhador, porque quando ali uma classe representa, eu digo agora do Congresso, representa a classe trabalhista, então nós trabalhadores que ficamos do lado de cá, ficamos assim, pensando o que vai mudar na minha vida, né? Poucos ali estão decidindo um futuro de milhões, né? Então tem ali os prós e os contras. Na verdade, é uma situação que já vinha sendo discutida há mais tempo, mas só em 2017, de fato, né, tiveram essa coragem de votar e colocar em prática essa reforma trabalhista. É um assunto muito amplo, né? Se a gente for falar em pontos negativos e pontos positivos aqui, já entra um conceito pessoal, mas de uma forma ampla, eu acredito que um ponto positivo para o empregador é uma maior liberalidade que ele tem na negociação da relação trabalhista, que ele pode, né, fazer um acordo agora com o próprio trabalhador, sem interferência de acordo coletivo, sem interferência de sindicato. E para o empregado, eu acredito que teve alguns pontos negativos no que se refere à própria exposição da mulher grávida ou lactante em locais insalubres. Outro ponto negativo também é a questão da rescisão sem interferência de nenhum órgão competente para poder analisar a situação, se realmente o empregador está pagando todas as verbas que ali é direito do empregado. E nós vamos ver ainda outros temas no decorrer da entrevista, que a gente vai ver que é muito pessoal, então talvez o que pode ser negativo, para mim, às vezes o trabalhador é positivo né? Para então, outro. É uma questão muito pessoal. Bom, já chegaram aqui algumas perguntas. Pessoal, quem não quiser participar aqui ao vivo, tiver assim tímido, às vezes fica com medo, tal, de estar participando aqui, pode mandar as perguntas pelo WhatsApp do programa, tá? Que é 984016441, que a gente também faz aqui as perguntas. Bom, até quantos dias, no máximo, o empregador pode ou deve cumprir o aviso prévio nessa nova legislação? A questão do aviso prévio já é uma lei, assim, antes mesmo da reforma já estava em vigor. O trabalhador, a cada 12 meses de trabalho, acrescenta-se 3 dias no aviso prévio. Então, se ele trabalhou 12 meses, vai ser acrescentado 3 dias, que vai se tornar 33 dias, vamos dizer assim. E esses dias, eles não podem exceder a 90 dias de aviso prévio. Tá? Então, assim, o trabalhador ele pode cumprir um aviso prévio de até 90 dias, sendo que esse aviso prévio ele pode reduzir essa carga horária, tá, para 6 horas diárias, ou no final do aviso prévio reduzir 7 dias para ele nos dias trabalhados, dos 90 dias no máximo, né? Lógico que o trabalhador, dependendo da quantidade de tempo de trabalho, ele vai variar, pode ser 33 dias de aviso ou 36, então Depende cada ano muito da quantidade de tempo que ele tem na empresa. Bom,
Fique à vontade para usar o seu celular aí, para estar cumprimentando as pessoas que talvez te conheça e também cumprimentando nossos espectadores. Bom, boa noite aqui para a Andréia Barros, boa noite para o Diego, boa noite para o Índia Amaral, boa noite aí para Maris Modas, né? Ela entrou aqui com... E boa noite para o Wagner Pedro. A Windy fala boa noite, lindas. Obrigada aí, amiga, pela sua participação. E vamos aqui já para a segunda pergunta. Vou fazendo as minhas perguntas. Quando sentir a necessidade de perguntar, fiquem totalmente à vontade. Bom, agora a doutora falou sobre algumas mudanças, né? De vantagens e de desvantagens no início da nossa entrevista. Agora ela vai falar como ficou, por exemplo, o fim da contribuição sindical. O fim da contribuição sindical foi comemorado até por vários trabalhadores, porque antes era obrigatório, no mês de março, um dia de trabalho descontado do trabalhador para a contribuição sindical, era obrigatório. E hoje não é mais obrigatório, já foi decidido até pelo TST, que é constitucional, pode, né, permanecer essa não obrigatoriedade. Eu pago se eu quiser. Isso. E antes, como funcionava? O empregado, ele tinha que ir ao sindicato para se manifestar, que ele não autorizava. Era uma obrigatoriedade. E hoje não. Se ele quiser fazer o pagamento, ele que tem que ir ao sindicato. O sindicato tem que ir ao trabalhador, perguntar se ele quer, se ele aceita aquele desconto, e ele tem o direito de recusa. Não é obrigatório. Então, ficou bem flexível para o empregado. Bom, até porque cada um sabe de suas necessidades. Às vezes ali aquela parcelinha que faz a diferença, que né? tira todo mês ali, que vai para o sindicato. Não que, né, tem sindicatos que realmente funciona, são atuantes, defende o trabalhador naquilo que é proposto, mas tem outros que são apáticos. Então, você às vezes fica descontente com aquele pagamento, né? Ficavam descontentes com o pagamento e não poderia ali estar tirando, né? Bom, e como ficou a prática do contrato intermitente? Primeiro, o que é intermitente, né? Essa prática, ela já ocorria na prática, assim, né? Na relação empregador e empregado. Esse contrato de forma intermitente, eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem melhor, geralmente acontece em cidades, por exemplo, turística, aquele período ali de férias, onde tem que contratar uma quantidade maior de garçom, de guia turístico, ou até mesmo em hotelaria. Então, esse contrato de forma intermitente, ele foi regulamentado. Agora, pode ser feito esse contrato de forma de período, ou um período entre safra, por exemplo, que as empresas trabalham com grãos. Eles podem fazer esse contrato de forma intermitente. Essa forma intermitente é quando o empregador necessita daquela mão de obra. Aí eu faço aquele contrato, eu tenho que avisar, o empregador tem que avisar com antecedência de 3 dias para ver se o empregado ele aceita ou não aquela atividade, e ele tem 24 horas para dar essa resposta. Ele não dando essa resposta, o empregador ele vai ter como aceito. Então, assim, esse contrato de forma intermitente, ele já ocorria, mas de uma forma ilegal. Ilegal, agora, assim, na verdade, foi legalizado o que já vinha acontecendo. Porque depois o empregador ele ficava responsável por diversas verbas trabalhistas, as quais muitas vezes ele alegava que não era uma relação trabalhista, porque era diarista. Então, assim, hoje ele tem essa liberalidade de contratar por tempo determinado, por período. Ótima resposta, doutora. Bom, boa noite aqui para a Poliana, né, que está ali assistindo a gente. A Edilma fala mulheres lindas e inteligentes, né? Obrigada. Aqui a Rosânia Rocha disse que ela é contra, né, e concorda com essa nova lei que você paga ou não aí o sindicato. Bom, o Evandro fala assim, porque está tendo uma carência para poder dar entrada no seguro-desemprego. Essa questão do seguro-desemprego, ela tem que ser analisado
a situação Individual. real, individual. Porque, às vezes, o trabalhador exerce uma atividade durante 6 meses e ele já recebeu o seguro-desemprego da outra empresa que ele trabalhava. Então, assim, tem que analisar na prática. Cada porque caso é um caso. cada caso é um caso. Então, tem trabalhadores que não vai ter direito, porque logo que saiu de uma empresa, recebeu 5 meses de seguro, entrou em uma outra empresa, ficou 5, 6 meses e foi demitido. Então, assim, tem que analisar para saber quantas parcelas ele vai ter de direito, quantas parcelas ele já recebeu anteriormente, quanto tempo. Então, Digamos que ser... eu trabalhei, né? E eu fui demitido ou pedi demissão, e eu tenho direito aí o seguro. Aí eu recebi três parcelas e comecei a trabalhar. Automaticamente o seguro é cancelado. O seguro é cancelado. Aí eu fiquei 2 meses naquele trabalho, né? Porque tem aí o período de experiência, Isso. que dependendo do lugar vai de 1 a 3 meses, né? E aí eu volto a receber o restante do meu seguro-desemprego? Não volta a receber. Presta tá? atenção. Não volta a receber o seguro-desemprego, porque essa carência aqui que o telespectador falou, né? Porque a legislação, ela tem essa carência do trabalhador. Então, a cada 9 meses de trabalho, ele vai receber X parcela. A cada 12 meses a 24 meses, ele recebe uma quantidade X de parcelas. Então, tem que ser analisado qual é o valor de salário dele, quanto tempo ele trabalhou naquela empresa, se ele recebeu seguro-desemprego anterior àquela empresa que ele está atualmente e foi demitido. Então, é uma situação que tem que ser analisada bem no caso prático mesmo. Né? Bom, o Wagner Pedro fala assim: obrigado e boa noite. Mas esse acordo fechado entre o empregado e o empregador, caso seja constatado posteriormente um erro, pode ser levado ao judiciário? Olha só, é uma situação que está sendo ainda muito discutida. Essa questão do acordo, nós vamos falar um pouco do acordo, mas eu vou falar de uma rescisão de uma forma geral. Hoje a CLT, ela expressa que se você assinar o documento dando quitação às verbas rescisórias, você está ciente que está correto. Então, para você provar que aquilo não está correto, sempre é importante você guardar suas documentações, ter testemunho, porque na Justiça do Trabalho, sem testemunho, gente, eu vou falar uma coisa. É muito complicado, viu? Para você mover uma ação reclamatória contra uma empresa sem testemunha. Então, assim, é lógico que tem toda aquela questão da documentação, mas a testemunha ainda é considerado essencial na esfera judicial para a reclamação trabalhista. Obrigada, doutora. Bom, a Rosilda Pereira, boa noite, Rosilda, boa noite, obrigada por você estar participando. Ela fala assim: doutora, com a possível junção do Ministério do Trabalho, como ficam as negociações com base nessa nova lei trabalhista? As negociações coletivas. É até uma pergunta, eu acho que a gente ia falar um Isso. pouco, né? Olha só, a CLT agora ela deu essa liberdade, vamos dizer assim, para o empregador fazer esses acordos coletivos. O acordo coletivo, a gente tem que saber diferenciar a convenção coletiva e o acordo coletivo. O acordo coletivo, ele tem participação do empregado. Então, o empregado, ele vota naquele acordo coletivo. Ele tem poder de voz, ele tem poder de voto. Então, se esse acordo coletivo, ele for firmado, então você está ciente daqueles direitos e aqueles deveres. Na CLT, hoje o acordo coletivo e a convenção coletiva, eles sobrepõem a lei. Então, as pessoas ficaram assim, e agora, né? Porque existe uma lei que a gente considera que não existe hierarquia, mas na visão das pessoas existe essa hierarquia, como se uma lei sobrepõe uma à outra. Mas o acordo coletivo, ele vai ter uma força de lei e ele vai sobrepor, vamos dizer assim, alguns artigos da CLT que a empresa pode modificar para adequar a realidade dela. Não que ela vai modificar a questão do aviso prévio, direitos adquiridos, fixos, né? Não. Mas a realidade daquela empresa, tá? A questão, por exemplo, de banco de horas, pode ser acordo coletivo, quanto acordo individual. Então, assim, ela aí vai também sobrepor. entra a questão de também cada caso, um caso dentro da realidade de cada empresa. De cada empresa. Ou de cada empregador, né? Vai muito ali o acordo feito. Bom, boa noite para Natanael Oliveira, boa noite para Sandra Veloso, boa noite para Sheila Oliveira.
a Eva Fonseca e Lucivânia Brito. Bom, a Sheila aqui sauda, fala boa noite, muito boa entrevista, sanei aí várias dúvidas. A Lucivânia também, parabéns, assunto bem interessante. Bom, a Eva pergunta, Denise, quero saber, a empresa que eu trabalho entrou com pedido de falência e ela tem que acertar comigo, como se fosse acordo ou como se fosse mandado embora? Esse demissão acordo ou... é uma demissão. Tá? A empresa ela não tem mais condições. Muitas empresas, está acontecendo, muitas empresas entrando em falência. Eu acho que é pelo próprio momento em que o país vive, né? Segurança Pequenas jurídica, empresas, né? isso. E a maioria das pessoas elas estão buscando o judiciário para receber as verbas rescisórias. O que a empresa hoje ela está fazendo, né? Ela está propondo esse acordo para o trabalhador. Tem trabalhadores que entendem o que a empresa está passando e o trabalhador está precisando daquele valor ali, porque se for esperar ali, né? Abrir falência, aí você tem que bater na porta do judiciário, vamos dizer assim, para você receber, para poder depois buscar os bens que tem nessa empresa, para que esses trabalhadores recebam. Então, é um processo que às vezes se torna moroso. Então, quando o empregador propõe esse acordo, o trabalhador ele tende a aceitar o acordo, porque ele precisa do dinheiro ali, né, na hora. Então, se ele for esperar todo esse processo de falência finalizar, vai demorar um pouco mais ele receber as verbas rescisórias. Lembrando que tem algumas regrinhas para esse acordo, tá? O acordo, quando é feito entre o empregado e o empregador para essa demissão. Porque, às vezes, o empregado ele entende que ele vai receber o seguro-desemprego, por exemplo. O acordo ele não recebe o seguro. Existe o acordo, né, que já está estabelecido na norma, na CLT, e existe aquele acordo que ele não é legal, que é um acordo que já vinha sendo praticado, tá, antes da reforma e até posterior da reforma, que é ilícito, que é aquele acordo que você combina comigo, olha, eu vou te demitir, mas você devolve meus 40% da multa, mas você vai receber o seguro-desemprego. Então, esse acordo, ele é ilícito, ali, uma né? negociata, ele não é legalizado, tá? Bom, então presta atenção, vai anotando aí as dúvidas, porque tanto o conhecimento, ele é para você se proteger, né? E também para que você possa ajudar outras pessoas. Bom, boa noite aqui para Miriam Fontinelli, que fala daqui de Palmas, Valéria Bussoleto, que fala lá de São Paulo, né? O Wagner Pedro também é de São Paulo. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Nós estamos falando aqui sobre as mudanças na reforma trabalhista, né, tirando as dúvidas de algumas pessoas, e agradecemos aí a participação de vocês. Eu falo, a doutora, ela é especialista, né, ela já trabalha na área, então, pessoas aqui de Palmas que precisar aí de mais esclarecimentos, no final do programa a gente vai colocar aqui o telefone aqui à disposição. Bom, a Dógenes Araújo, Américo, fala assim, sou concursado como médico, deveria atender no máximo 40 pacientes. Isso nunca ocorre devido à alta demanda. Existe uma ação no MPE denunciando o subdicionamento dos médicos nos pronto-socorros. Além, ao longo dos anos, trabalhando nessas condições, os profissionais acabam aí adoecendo, né? Como ficam os nossos direitos trabalhistas quando adoecemos nessa situação? Então, a Dojones, eu não sei se eu falei certo seu nome, mas essa relação é estatutária, né? A CLT ela só rege na relação trabalhista, que é seletista. A gente tem que analisar bem essa questão, porque logo ele falou aqui que ele é concursado. Então, tem uma lei específica para reger esse tipo de atividade. Então, infelizmente, a CLT ela pode usar, sim, como parâmetro, mas não é a lei que vigora todos os direitos nessa relação aí de estatuto, tá? Estatutário tem que ver a lei específica de vocês que atuam como médico.
Tem a Rosilda, ela fala assim: quando a senhora acha que o Brasil estará preparado para adotar o trabalho intermitente? Países europeus, segundo o especialista, deu muito certo, mas, na minha opinião, o Brasil precisa evoluir quanto a isso. Eu também acredito que é uma evolução que é cultural, na verdade. Demanda um pouquinho de tempo, isso, né? Porque tem muito aquela questão do jeitinho, né? Por mais que muitas vezes já está regulamentado que pode ser feito o contrato de forma intermitente, ainda existe muito aquela questão de é diarista. A pessoa exerce uma atividade acima de 2 vezes por semana e a pessoa geralmente ainda teima a dizer que é diarista, sendo que o contrato já pode ser firmado de forma intermitente, contratar por temporada, carteira assinada, né? Com todos os direitos. Bom, o Wagner fala assim: no meu caso de falência, onde liquida TD e efetua os pagamentos, vai ter mudança naquela escala para pagamento onde o empregado é quase o último a receber as suas verbas? Na verdade, o empregado ele é o primeiro a receber as verbas. Isso não pode... E tem uma fiscalização, no caso, quando a empresa entra em falência, no caso que o empregado deveria ser o primeiro a ser restituído. Sim, porque ela tem que informar quantos funcionários tem, quais são as dívidas que a empresa tem, fiscais. Tudo isso é passado, né, pro órgão competente. Então, eles têm ciência de quantos funcionários, quais são as verbas decisórias que cada um tem de direito. Só que não é uma ação rápida. É uma ação morosa e que muitas vezes o empregado ele fica à mercê dessa situação aí da morosidade para resolver essa situação de falência, né? Bom, pessoal, nós estamos falando aqui, já tem muitas perguntas, nós vamos tentar responder as que estão aqui, e as minhas aqui eu vou ter que remarcar para a doutora. Eu não falei, doutora, que passa rápido? Só tem 4 minutos para responder todas as perguntas que faltam aqui. Bom, nós estamos, a doutora Neirismar é advogada, ela é especialista, né, na legislação e nas leis trabalhistas. Nós estamos aqui tentando falar um pouco, 30 minutos, mas passa muito rápido, falar um pouco sobre essa mudança que já tem 1 ano aí que foi feita, mas tem muitas dúvidas. Ainda a gente precisa estudar, né, e colocar mesmo em prática, né? Tanto eu trabalhador, tanto eu empregador. Né? Bom, o Cássio fala assim: boa noite, doutora, levei uma advertência e assinei, só que me deram outra depois de 1 mês, essa eu não assinei, mas a outra foi justa causa. Não, é assim, mas a outra justa causa, olha só, Cássio, é o Cássio que fez essa pergunta, a legislação trabalhista, ela não rege sobre advertência, suspensão do trabalhador, ou até mesmo no caso, ele levou a quantidade. Não existe uma legislação específica. Talvez pode ter aí na empresa onde você trabalha um regimento interno. Onde a cada 3 advertências, 1 suspensão, você pode receber uma demissão por justa causa. A demissão por justa causa, ela tem que ser muito bem analisada, porque não é por qualquer motivo, tá? Você tem que cometer uma falta grave ou gravíssima, e então essas faltas, elas estão descritas na própria norma, né? Que faltas são essas? Eu vou dar um exemplo. Geralmente, quando ele assinou o contrato juntamente com a carteira de trabalho, já tinha ali, olha, faltou tanta advertência, tanto assim, né? Isso, geralmente tem no próprio contrato de trabalho ou na sua ordem de serviço quais são a forma que a empresa a ter a advertência. Bom, a Rosilda diz assim: qual a sua opinião com relação às empresas quererem contratar profissionais como MEI após a aprovação dessa lei? É a questão do autônomo. A lei trabalhista, ela trouxe uma realidade que já vinha acontecendo, né? Muitos empregadores liberais, autônomos, prestavam serviço para as empresas. O que ocorria? A empresa contratava esse trabalhador, mas ela ainda tinha responsabilidade. Se acontecer algum acidente de trabalho, por exemplo, com aquele autônomo que estava na empresa, a empresa era responsável por aquilo. Hoje não. Hoje o trabalhador autônomo, ele vai abrir um MEI, né, que é microempreendedor individual, e ele vai prestar esse serviço. Então, ele não tem subordinação. Ele é prestador de serviço. Ele é prestador de não serviço. Empregado. Não empregado. Né?
por você ter um CNPJ, um registro ali, você já é um microempresário, ou seja, suas responsabilidades são diferentes de um empregado. De um empregado. Né? Já entra ali, você já paga um imposto, então as suas responsabilidades são diferentes. Bom, boa noite aqui, boa noite para a Vilma. Vilma está assistindo lá de Porto Nacional. Boa noite para Marco Pógio. Boa noite aqui para Dágila Oliveira. Dágila Escoparo, é a minha irmã. E aí eu falo o sobrenome, mas é Dágila Oliveira Escoparo, né? Casadinha. Obrigada aí pela sua participação. Muito feliz de te ver aqui. Boa noite para a Zulmira. Boa noite para Manuel, todo mundo está aqui saudando muito aqui. O Gledson falou aqui que foi a melhor entrevista do Olha ano. Olha só! Obrigado, Gledson. Obrigada, gente. A minha internet está um pouquinho lenta. Se eu deixei de cumprimentar alguns de vocês aí, daqui um pouquinho ela vai aparecendo. Boa noite para Astério, né, que fala lá de Goiás. Muito obrigada aí pela sua participação. O Manuel também falou excelente entrevista, parabéns. Parabéns para a doutora Neiris Mar. Bom, a Diógenes, eu acho que esse é o nome dele. A Diógenes, eu acho que é assim que pronuncia. Ele falou muito bom. É um nome diferente, né, Diógenes? Bom, nós ainda temos aqui um tempinho, doutora, e eu gostaria que a doutora esclarecesse e desse os esclarecimentos finais aí, porque nós temos aqui muitas perguntas. Eu vou ver se a gente encaixa ela aqui quinta-feira para a gente terminar de falar sobre esse tema. O convite aqui está feito ao vivo para falar mais, porque assim, são muitas, tem as férias fracionadas, tem a jornada e o banco de horas, né? Tem a rescisão contratual, tem a demissão por comum acordo, né? Divisão por gênero e setor. Então, assim, nós vamos riscar o que falamos hoje e fica aqui o convite para a gente continuar a nossa conversa quinta-feira, para a gente terminar de falar sobre o tema. O que a senhora acha? Eu vou analisar, eu vou analisar, porque a agenda está meio cheia, mas eu vou fazer o possível. De antemão, eu falo para tanto o empregador quanto o trabalhador que documente-se. Toda documentação que você assinar, toda documentação que fornecer para o trabalhador, documente-se, ambas as partes. Porque hoje, o judiciário, eu acho que todas as relações, elas precisam comprovar algo. E como que você comprova algo? Você comprova através de documentação, através de uma pessoa que viu aquela relação ali sendo conduzida. Então, empregado, é importante que você documente-se, junte todas as documentações que você tem, desde quando você foi admitido na empresa até a sua demissão. Não despreze documentação nenhuma. Empregador, tudo que for fornecer para o trabalhador, assine, tá? Qualquer situação que foi feita na empresa, ou uma palestra, uma entrega de equipamento de proteção individual, um treinamento, documente-se, tá? Solicita a assinatura, certifica o empregado para se eximir de posterior aí reclamações trabalhistas ou até mesmo encargos, né? Claro. E tudo feito aí dentro da lei, dentro, né, em comum acordo, tem aquele ditado que diz: o que é combinado não sai caro. Não sai caro, né? É verdade. Combinado dentro da lei, em comum acordo, não sai caro. Eu agradeço aí a participação de todos, o Natanael, o Manuel, que acabou de entrar, né? Obrigada aí a todos que participaram. Se eu deixei de cumprimentar algumas pessoas, não foi por esquecimento, estou passando aqui, eu acho que eu cumprimentei a todos, né? Obrigada aí a todos que participaram. Eu vou tentar ver se a doutora volta aqui ainda essa semana para a gente falar que tem muitas perguntas, muitas mesmo, muitas dúvidas. Tem ainda as dúvidas que mandaram pelo WhatsApp sobre o empregador doméstico. Tem muitas perguntas, né? Que foi uma das grandes mudanças daí da reforma trabalhista.
né? É uma lei, na verdade, ela já vem sendo trabalhada há mais tempo, né? Então ela teve uma É como uma se certa tivesse um divisão. braço só Isso. da reforma trabalhista só para empregadores domésticos, Só né? para empregadores Então, assim, domésticos, tem que já muito antecedeu a reforma, na que verdade. tem muito aqui, tem muita gente querendo saber, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Então eu fiz o convite e amanhã eu vou ficar no pé dela para a resposta. Então, quinta-feira nós estamos de volta aqui, ou com a doutora Nerismar, ou então com aí a Quinta Show, tá bom? Eu sei que é um assunto que ainda vamos falar bastante, mas é um assunto que nós devemos conhecer, tanto o empregado como empregador, né? Boa noite, obrigada, Nicolas, que está aqui compartilhando com a gente, o Lucas e todos vocês aí, tá bom? Boa noite, fique com Deus. Obrigada pelo convite, tá? Estou à disposição. Boa noite a todos vocês. Obrigada pela participação também.